Como é que a gente aprende esquema elétrico, pessoal? Saca isso aqui. Está dando para ver aí bem? Tá aqui. Eu tô com um bloco aqui, pessoal, que é um dos blocos mais complexos. Certo? Isso aqui é o meu iPad. Tô sentindo que tá muito borrado aqui. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo para melhorar essa conexão aqui do... Deixa eu abrir aqui de novo para ver se melhora aqui essa conexão. Rapidinho aqui. Peraí. Deixa eu ver se melhorou. Agora melhorou. Tava muito borrado aqui, não tá dando para ver nada. Foto do meu filho ali. Na casa da avó. Então, vamos lá agora, galera. Para que a gente aprenda esquema elétrico, pessoal, a gente precisa... Como eu falei para vocês, é tudo etapas. Tudo é etapas, né? A gente não vai, tipo, começar hoje, comecei a trocar conector hoje e já vou fazer CPU. Não vai dar certo. Tudo é construído através de dedicação, de esforço, de foco, né? De persistência e tudo mais. Então, a mesma coisa acontece para quando a gente começa a subir um degrau a mais, para a gente conseguir fazer interpretações, leitura de esquema elétrico. Certo? Então, primeira coisa que a gente precisa saber é como é a simbologia dos componentes, certo? Exatamente como aqui. Aqui eu tenho, deixa eu abrir aqui, ó. Aqui eu tenho um capacitor. Então, olhando para o símbolo, eu sei que isso aqui é um capacitor, certo? Olhando para esse símbolo aqui, eu sei que isso aqui é um resistor. E esse resistor aqui é um resistor de 0 ohms. Certo? Então, ele está aqui como um fusível nessa malha. Né? Ele está aqui como simplesmente um protetor. Algo acontecer aqui nessa linha de PON reset N. Acontecer algum pico de tensão, alguma coisa, ele pode abrir e simplesmente romper para proteger o CP, né? Que no caso aqui, isso aqui é um material que eu estou fazendo em um Moto G8 Power. Então, ele protege exatamente essa linha de início. Beleza? Essa linha de início aqui. Então, perceba que quando eu começo a dar características às coisas, tudo fica mais fácil. O problema é que a gente olha para um esquema elétrico e a gente não sabe as nomenclaturas, a gente não sabe as simbologias, a gente não sabe como é que funciona uma estrutura de um circuito. Por exemplo, se eu estou analisando uma falha de inicialização, eu preciso verificar, primeira coisa, como é que está o consumo dessa placa depois do power. Essa placa, depois que eu pressiono o power, ela tem um consumo baixinho e depois, quando eu solto, ele cai para zero? Se tem, isso significa que a minha CPU não está energizada. Certo? Então, é uma característica de falha por CPU. Ela pode não estar energizada, ela pode estar com falha de frequência, ela pode estar com outros fatores. Então, eu sempre começo verificando, pessoal, as alimentações, certo? Só que, é como eu falei para vocês, vai depender muito do comportamento. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente vou no bloco aonde está relacionado a alimentação da minha CPU, certo? Vamos lá no bloco final aqui. Pronto, aqui eu tenho energizações da CPU, certo? Tá aqui, ó, bloco de energização. Aqui, galera, eu verifico, ó, as minhas malhas, que são os switch. Perceba que aqui eu tenho VREG, voltagem regulada, S de switch, 5A. Aqui eu sei que é um buck, é um conversor buck do Power Manager, simplesmente pelo S que tem aqui, ó, esse Szinho aqui que tem aqui. Então, a partir desse S, eu já sei que não é um LDO,
que é um switch. Switch, vindo do Power Manager, é um buck, certo? Então, quando a gente tem alguém para nos mostrar as coisas, o que é uma coisa, o que é outra, tudo fica mais compreensível. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui esse bloco, aqui na CPU, que eu tenho EBIO, LP4X, DQ0, LP3, DQ20. Tá aqui, é porque tá meio... tá dando para ver mesmo não, né? Mas ó, aqui, LPX, LP4X. O que é LP4X? Tá aqui, ó. LP4X. Aqui, que eu selecionei para a galera. LP4X significa Low Power DDR4X, que é uma versão de memória RAM DDR4 otimizada e de baixo consumo. Essa memória tem uma resposta bem mais rápida e um consumo de energia bem menor que algumas outras anteriores. Ou seja, isso aqui não tem no esquema elétrico, não. Isso aqui foi um material que eu estou produzindo, né, para exatamente um treinamento que vai vir logo aí, né, sobre esquema elétrico, tudo detalhado, mostrando para a galera como é a funcionalidade do esquema elétrico e como é que a gente consegue entender tudo isso aqui. Só que isso aí a gente já explica bastante também no treinamento completo. Agora, eu tenho aqui, ó, exatamente tudo que eu preciso para entender o funcionamento de um esquema elétrico. Fica mais fácil para mim. A qualidade está baixa aqui, né? Deve ser a internet. Está conectada aqui no... Deixa eu tirar esse... Está conectada no Wi-Fi. Então, galera, aqui, por exemplo, eu tenho uma malha que é Result N. Tá aqui, ó. Result N. Certo? Result N. O que essa malha é? Reset de saída negativa. Isso aqui é um reset da CPU para a memória tensão de 1.8 volts. Então, o que a gente tem que estudar é exatamente, primeiro, como é a nomenclatura, a simbologia dos componentes na placa, o que eles fazem nesses locais, certo? Porque um resistor que está ligado a uma malha, por exemplo, aqui, ó, um resistor na CPU ligado ao GND, né? E aqui tem, ó, resistor de 100 ohms conectado para não haver flutuações na malha UFF, UFS, REX, ou poderia ser EXT, extensão de reset de memória UFS. Lembrando que essa arquitetura eletrônica não possui memória UFS, portanto, esse pino de CPU encontra-se desconectado. Então, como é uma memória que tem, né, como é um aparelho que ele usa, né, uma memória eMMC, ele está ligado aqui, por exemplo, né, ele tem um bloco, a própria CPU ela tem um bloco de memória UFS, só que ela não usa esse bloco. O que fizeram aqui? Colocaram um resistor ligado ao Terra, certo? Exatamente para não haver flutuações no bloco aqui, ó, dessa CPU e ela não ficar com oscilações, se desligando, tendo problemas aí de desempenho e tudo mais. Beleza, galera? Tá. A qualidade tá ruim pra caramba aqui. Acho que é exatamente a internet. Então, para que a gente aprenda o esquema elétrico, que é a parte intermediária do processo, a gente tem que ter um estudo, levar o negócio a sério para aprender como é que funcionam as simbologias, como é que os componentes funcionam, né? Por que um capacitor ele está naquela malha? Qual é a função do capacitor ali? Então a gente tem que entender essas coisas para começar a compreender esquema elétrico. O que a galera faz? A galera vem aqui no esquema elétrico sem saber de nada e fica, eu tô com um problema aqui no PMIC, mas deixa eu ver, é para analisar aqui malha. Você nunca vai conseguir entender um esquema elétrico de verdade porque você não está preocupado em aprender a eletrônica do circuito. Você está preocupado em entender, você está preocupado em querer resolver o problema. E tem coisas que a gente não pode apenas ficar estudando no momento que a gente está precisando, certo?